Olá pessoal, graça e paz. Sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 2 Reis. E hoje vamos ler 2 Reis, capítulo 12. O reinado de Joás, rei de Judá. Diz assim a palavra de Deus. No 7º ano do reinado de Jeú, Joás começou a reinar e reinou 40 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Zíbia, ela era de Berseba. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou os sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádivas sagradas ao templo do Senhor, a prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolhe a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Por isso, o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receber nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e construtores, os pedreiros e cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os concertos no templo do Senhor e cobriam todas as outras despesas. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, que a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Nessa época, Hazael, rei da Síria, atacou Gate e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Hazael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. 2 de seus oficiais conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para Sila. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Pessoal, 2 Reis, capítulo 12, narra a restauração do templo de Jerusalém durante o reinado de Joás em Judá. Após sua coroação, Joás reconhece a necessidade de reparos no templo, que havia sido danificado durante os reinados anteriores. Ele ordena que os sacerdotes coletem dinheiro do povo para financiar as obras de restauração. No entanto, os sacerdotes não agem com diligência na execução desses reparos. Joás, então, determina que as ofertas sejam recolhidas em caixas específicas e que o dinheiro seja usado exclusivamente para a reforma do templo. Sob a supervisão do sumo sacerdote Joiada, os reparos começam e o templo é restaurado. Este capítulo destaca a importância da dedicação ao serviço de Deus e da administração cuidadosa dos recursos destinados à obra de Deus. Joás demonstra sua preocupação com a casa de Deus e toma medidas para garantir que os fundos sejam utilizados de forma apropriada.
A mensagem central deste capítulo é a necessidade de cuidar das coisas e do serviço a Deus com integridade e diligência. A atitude de Joás em relação à restauração do templo serve como exemplo de responsabilidade e compromisso com o culto verdadeiro, que é prestado a Deus de diversas formas, inclusive quando cuidamos do que Deus deixa sob nossa responsabilidade. Lembre-se, quando dedicamos adequadamente os recursos e esforços para manter e cuidar das coisas de Deus, demonstramos que o amamos e o honramos. Deus valoriza aqueles que se dedicam em cuidar com zelo de sua obra. Portanto, se esforce em dar o seu melhor para cuidar do que Deus tem lhe dado para cuidar. Faça e dê o seu melhor a Deus. Viva isso! É isso aí, pessoal. Enfim, conseguimos ler mais um capítulo do livro de 2 Reis. Eu espero que esteja sendo bênção essa leitura e que amanhã possamos estar juntos para lermos novamente mais um capítulo, ok? Então fique na paz e que Deus te abençoe.